parábolas de Jesus. Os versículos que narram a parábola do fariseu e do publicano são encontrados no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos versículos 9 a 14. Estes versículos apresentam a parábola conforme contada por Jesus, destacando a diferença de atitudes entre o fariseu, cheio de orgulho e se exaltando diante de Deus, e o publicano, reconhecendo sua própria condição de pecador e clamando por misericórdia. A parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta nesta parábola que há muito tempo, em uma cidade movimentada, 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era um fariseu, um homem muito respeitado e conhecido por sua devoção às leis religiosas e que julgava ter uma conduta impecável. O outro homem era um publicano, um cobrador de impostos, visto com certo desdém pela sociedade da época. Assim, estando no mesmo templo, os 2 homens começaram a orar a Deus. O fariseu, cheio de seu orgulho, ergueu os olhos para o céu e começou a orar consigo mesmo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano aqui ao lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Enquanto isso, o publicano permaneceu a certa distância, não ousando nem mesmo levantar os olhos para o céu. Em vez disso, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Jesus contou essa parábola aos seus discípulos para ilustrar a questão da humildade e da justiça. Ele explicou que o publicano, apesar de ser um homem desprezado pela sociedade e considerado pecador, foi o que saiu justificado diante de Deus. Enquanto que o fariseu, por mais que cumprisse muitos dos preceitos e leis religiosas, pecou pela sua arrogância e pela falta de humildade em seu coração. O ponto-chave que Jesus quis enfatizar não é a diferença na posição social ou nas ações exteriores, mas na atitude de coração. O fariseu exaltou a si próprio e se considerou superior aos outros, enquanto o publicano reconheceu sua própria necessidade de misericórdia e perdão. Foi a humildade do publicano que o fez ser visto como justo aos olhos de Deus. Assim, a parábola do fariseu e do publicano nos ensina que a humildade é fundamental diante de Deus, e a justiça verdadeira vem daqueles que reconhecem sua dependência de Deus e não se consideram superiores aos outros. É uma lição sobre a importância de reconhecer nossa condição de pecador e nos aproximarmos de Deus com humildade, sem nos elevarmos sobre os demais em qualquer situação. Ela contrasta 2 atitudes diante de Deus, mostrando que a arrogância e a autossuficiência do fariseu não o justificavam diante de Deus, enquanto a humildade e a consciência de pecado do publicano o justificava diante dos olhos de Deus. Assim, o sentido principal da parábola é nos alertar sobre o perigo da arrogância espiritual e nos lembrar da importância de uma postura humilde e receptiva à graça divina, enfatizando que aquele que se exalta será humilhado, enquanto o humilde será exaltado. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.